Na última semana, tivemos novamente aquele ritual pagão convenientemente embalado como feriado nacional, o Carnaval brasileiro. Assim, a celebração que os folhetins oficiais descrevem como explosão de alegria, patrimônio cultural, catarse coletiva ou bálsamo da alma cansada. Porque, claro, nada restaura mais o espírito humano do que 4 dias de álcool de procedência questionável, entorpecentes artesanais e decisões que você só consegue explicar colocando a culpa num demônio interior. Até acordar na quarta-feira com ressaca existencial, dignidade parcelada em 12 vezes e quem sabe uma tatuagem nova cujo significado você vai inventar depois. Chamam isso de festa popular, mas às vezes parece mais um experimento social a céu aberto. Uma espécie de laboratório comportamental com trilha sonora alta e filtro de Instagram. Os foliões agem como se o juízo tivesse sido oficialmente suspenso por decreto. Afinal é carnaval, né? Vale tudo, inclusive fingir que as consequências são apenas um detalhe burocrático. Mas calma, meu amiguinho vermelho, segura o rojão. Esse vídeo não é um sermão inflamado pedindo que o carnaval seja arremessado direto nas chamas do inferno. Se bem que ele é parte do DNA cultural brasileiro. Vai sobreviver a mim, a você e se bobear até o aquecimento global. Um evento que é supostamente financiado pelo tráfico não vai evaporar porque meia dúzia de moralistas resolveu franzir a testa na internet. Não, o buraco é bem mais embaixo. O que me interessa, na verdade, é isso aqui. E Acadêmicos de Niterói entra na reta final do desfile nesse setor, retratando o terceiro mandato de Lula como presidente da República. Bonitinho, né? E antes que os justiceiros de teclados ativem o caps lock e venham com o clássico Lá vem o paladino misturar política com samba. eu digo, calma meu guerreiro progressista, respira fundo, conta até 10, ou se precisar, conta até 1000. Eu não tô aqui pra atacar seu político de estimação ou falar do seu partido que mais parece uma instituição religiosa. Não, eu tô aqui pra falar sobre narrativa. Aquela ferramenta sofisticada que pega uma ideia frágil, embrulha em estética chamativa e entrega como se fosse revolução intelectual. O que me deixou realmente intrigado nessas imagens não foi o figurino duvidoso, nem a estética que parecia liquidação de bazar importado, muito menos a veneração quase litúrgica ao Lula, como se ele tivesse bancado o desfile na avenida. Foi essa encenação de família enlatada, essa tentativa infantil de sugerir que basta trocar o rótulo, mudar a embalagem e pronto. Redefinimos o que é ser humano, como se família fosse produto industrial. E o mais curioso, a militância lançou a isca com cheiro forte e os autoproclamados guardiões da família tradicional brasileira mergulharam de boca aberta. Era armadilha didática, tinha placa piscando provocação, e mesmo assim teve gente que engoliu anzol, linha, vara e o pescador junto. Brincadeira, né? Agora, como estratégia política, isso foi um erro de principiante, um desastre nível meme do conceito de estratégia. Atacar frontalmente um valor que ainda é caro para uma parcela enorme da população que você supostamente quer convencer é como atirar no próprio pé e depois culpar o sapato por estar no meio do caminho. Mas talvez nem seja burrice, talvez seja cálculo, cutucar, polarizar, incendiar, quem cair no meio vira estatística, e o dano é simplesmente colateral. Porque, veja bem, família não nasce de desfile, não brota de slogan, não surge de performance estética ou de manifesto pós-moderno redigido em fonte descolada. Família nasce de pacto, de promessa que dói, de responsabilidade que pesa, de compromisso que exige maturidade quando o impulso pede fuga. Ela não é perfeita, nunca foi, mas também não é descartável como lata amassada em alegoria carnavalesca. Reduzi-la à caricatura não é ousadia intelectual, é simplificação conveniente, é tentar resolver questões antropológicas profundas com figurino e ironia visual. Então, pra gente começar essa conversa do jeito certo, seja bem-vindo ao universo cristão geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro criador. Eu sou o Pedalinho, jurado vitalício em concurso de fantasias conceituais duvidosas e investigador profissional de pautas que vêm com glitter demais e cérebro de menos. E hoje nós vamos dissecar porque família não é fantasia de carnaval, e como transformá-la em encenação barata revela muito mais sobre a fragilidade ideológica de quem ataca do que sobre a realidade de quem vive. Quer entender como tudo isso se conecta? Então fica aqui. Carnaval. Ah, o carnaval. Esse selo colado à testa do Brasil que faz qualquer gringo reduzir a nossa identidade a futebol ou samba. Como se tivesse decifrado o código genético da nação em 2 palavras e um estereótipo reciclado. O ano inteiro a gente joga carnaval e festeja futebol. E quando não é isso, é o contrário. Que profundidade cultural, hein? Dá até orgulho. Olha, eu poderia passar o vídeo inteiro cuspindo marimbona em cima da data, fazendo um ranking de decadência moral e distribuindo pecado pra todo lado. Mas eu não vou. Não porque eu acho a folhinha inofensiva, longe disso. E muito
muito menos porque eu acho que dá pra batizar a bagunça com água benta. É que de um ponto de vista cristão sério, não tem muito o que redimir aqui. É um ritual anual de escapismo coletivo, 4 dias oficialmente autorizados pra fingir que o mundo não está pegando fogo, que as contas não existem, que a consciência tira férias junto com o juízo, aí chega a quarta-feira de cinza com ressaca física e moral, promessa de nunca mais até o próximo fevereiro, quase como um ciclo litúrgico de amnésia nacional. Então, pra não virar só mais um crente monotemático repetindo pecado, pecado, pecado em looping, o que realmente me encafifou esse ano foi outra coisa. Não foi só a bebedeira, foi o pacote completo, o combo. A sensação de que existe uma esteira rolante cultural empurrando tudo pro mesmo buraco, como se tivesse uma mão invisível dizendo, vai, pode descer mais um pouco. O que a gente mais vê são discursos cada vez mais explícitos de libertinagem sexual vendidos como empoderamento, plataformas de conteúdo mais 18 pescando meninas de lares desestruturados com promessa de dinheiro fácil, que é o nome gourmetizado de exploração com filtro bonito. Golpes online oferecendo riqueza instantânea, coach de sucesso em 7 dias, curso milagroso para virar milionário antes da próxima bateria da escola de samba. Aí junta tudo isso com uma época em que o brasileiro decide oficialmente desligar o cérebro, beber até esquecer o próprio CPF e dissolver qualquer senso crítico no glitter e pronto. Você criou um ambiente perfeito para qualquer narrativa tóxica fisgar quem já estava fragilizado. O curioso é que fora dessa bolha festiva, todo mundo clama por seriedade. Combate à corrupção, educação de qualidade, chega de fake news, mas basta soar o primeiro batuque que dá um curto-circuito coletivo. E zap! Mergulho sincronizado na festa. Porque, claro, o país está funcionando como um relógio suíço, tudo sob controle, hospitais voando, economia brilhando, então bora se jogar na lama simbólica e fingir que amanhã não existe. Estratégia nacional de enfrentamento de crise, glitter e negação. E quando os movimentos progressistas, esses que vendem liberdade como sinônimo de faça o que quiser e chama em consequência de opressão, ganham força, a galera faz cara de surpresa. Ué, como isso aconteceu? Ora, aconteceu porque muita gente estava surfando exatamente na mesma onda hedonista que esses movimentos alimentam, só que não tinha percebido que a maré também leva para longe da praia, né? E o ápice da caricatura veio no desfile da Acadêmicos de Niterói, a homenagem escancarada ao Lula, com direito à ala dos neoconservadores em conserva. Famílias tradicionais, pai, mãe, filhos, evangélicos, militares, enfiadas em latas de sardinha, como se fossem produtos fora de linha prontos para liquidação ideológica. Que delicadeza, né? A mensagem não precisava nem de legenda. A família brasileira é embalagem ultrapassada, descarte, atualize e troque por um modelo mais moderno. Se a família é só embalagem, então é simples, abre, joga fora e substitui por outra versão mais inclusiva. Problema resolvido, né? E o discurso não para no samba. Ele ecoa em matérias que classificam família tradicional como conceito ultrapassado, resquício autoritário, herança fascista, então cria-se a impressão dentro da bolha de que existe um consenso acadêmico moral, decretando que o modelo pai, mãe, filhos precisa ser aposentado pelo bem da humanidade, descontinuado por obsolescência ética. Esse veneno cultural não fica restrito à avenida. Ele circula em filmes, séries, colunas de jornal, livros didáticos, salas de aula e na boca dos influenciadores. A própria Miri Lacombe, por exemplo, já afirmou sem rodeios que a família tradicional, branca, conservadora e cristã, seria a base do fascismo, um horror, um núcleo produtor de neurose. A família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Gente, isso é um horror. Isso é a base do fascismo, assim, falemos a verdade, né? Na prática, o modelo pai, mãe, filhos vira o berço simbólico do Mussolini 2.0. Absurdo? Sim, mas repetido o suficiente vira mantra. E mantra, quando entra na cabeça de um jovem desorientado, transforma a avó que reza o terço em ameaça institucional, uma espécie de símbolo neo-reacionário bigodista que precisa ser descontinuado. Só que tem um detalhe inconveniente, isso não cola fora da bolha. Uma parcela odeia a família? Sim. Mas a maioria vive família. Vive no aperto, nas contas parceladas, nas brigas, nas reconciliações, no almoço de domingo e no abraço que sustenta quando tudo desmorona. Quando o progressismo decide declarar guerra aberta ao conceito tradicional, como se ele fosse um atalho automático para a idade das trevas, o tiro frequentemente sai pela culatra, porque a experiência concreta esmaga a teoria elegante. Tomás de Aquino já dizia séculos atrás que a verdade não nasce do conflito entre opiniões até sobrar a mais barulhenta. Ela é adequação à realidade. A coisa é o que é, independente da narrativa da semana. O intelecto acerta quando se curva ao real, não quando tenta forçar o real a caber na ideologia do momento. Então, quando discursos pós-modernos despejam contradições, família é opressão, é fascismo, mas vamos implodir tudo para criar novas estruturas afetivas experimentais, quem vive a rotina concreta percebe a dissonância. Existe um abismo entre o tweet inflamado e a mesa de jantar. E a realidade, essa entidade teimosamente resistente sempre cobra a conta. Mas vale lembrar que família perfeita não existe.
Quem vende comercial de margarina com retrato universal está mentindo. No entanto, chamar de ultrapassado ou fascista um núcleo que sustenta milhões num país economicamente frágil, enquanto muitos dos que pregam estão protegidos por estabilidade, visibilidade e salário confortável, é de uma hipocrisia tão transparente que chega a ser autoirônica. E aí a maioria sente o cheiro e rejeita. Por isso, aquele desfile foi um presente envenenado embrulhado em purpurina. Entregou de bandeja uma imagem cristalina de como parte da esquerda enxerga a família comum do brasileiro médio. Se a oposição souber trabalhar isso com inteligência, e não só transformar meme de WhatsApp com lata de sardinha, vira uma munição pesada no debate cultural. Só que aí mora a pergunta incômoda. Será que eles vão saber usar? Então, deixa eu já chegar desanimando vocês. Respira fundo, porque agora é a vez de apanhar dos conservadores. Porque, convenhamos, nada une mais a internet do que alguém cutucando o próprio lado, né? Bora mexer no vespeiro e ver em chama levantar voo. Era absolutamente previsível que surgissem vídeos e mais vídeos nas redes sociais tratando o desfile como se fosse o Apocalipse versão carnavalizada, com direito a cavaleiros do fim dos tempos vestindo lantejoula. No imenso oceano de conteúdo da internet, onde a maior parte é entulho digital boiando sem rumo, até existem críticas boas, fundamentadas e coerentes. Gente que realmente analisa o símbolo, o contexto, o impacto cultural. Mas sejamos honestos, a maioria é performance emocional. É câmera frontal, sobrancelha arqueada, trilha dramática e discurso inflamado sobre a família como se estivesse falando de uma relíquia intacta e imune a falhas humanas. Como se o lar fosse sempre um santuário impecável. Como se dentro de casa não houvesse abandono, adultério, violência silenciosa, omissão afetiva, orgulho e pecado em versão doméstica. Como se o ser humano, essa criatura rachada desde Gênesis, deixasse o erro do lado de fora antes de atravessar a porta. Ei, conservadores de plantão, nem todo mundo vive o comercial da Margarina Premium edição especial de domingo à tarde. Pai e mães presentes e emocionalmente saudáveis? Para muita gente isso é sonho distante. Pai provedor, em inúmeros lares, é a mãe que segura tudo sozinha. E segura com uma força que não aparece em discurso político. Pais que falham, mães que falham, filhos feridos, avós que criam netos. A lista é longa, complexa e bem menos instagramável do que o roteiro idealizado. Ficar gritando na frente da câmera com um ar de indignação sagrada não resolve. Especialmente quando o objetivo real não é fortalecer famílias concretas, mas usar famílias como peça de tabuleiro partidário. A retórica sobe, o engajamento cresce, o algoritmo agradece e a realidade continua a mesma. Aí entram os deputados saltando direto na jugular do Lula, tentando emplacar discurso de inegibilidade por causa do desfile, citando Constituição, normas eleitorais e todo aquele juridiquês solene que, curiosamente, só aparece com tanta energia quando convém. É um teatro previsível. Um lado provoca, o outro reage com estardalhaço e ambos capitalizam em cima da tensão. Mas onde está a conversa honesta sobre o impacto cultural real? Onde está a preocupação concreta com quem acorda às 5 da manhã, pega ônibus lotado e tenta manter a própria casa de pé enquanto vira munição simbólica na guerra ideológica? Existe uma pluralidade gigantesca de famílias numa nação do tamanho do Brasil, e todas, gostem ou não, se sobrepõem num grande diagrama de Venn existencial. Família estruturada, família quebrada, família tradicional, família improvisada, minha família. Todos esses círculos, a sua inclusive, atravessa várias dessas categorias ao mesmo tempo, porque a vida não é planilha organizada, é um gráfico bagunçado cheio de linhas cruzando. Colocar pessoas sob o mesmo teto gera um amor profundo e também conflito intenso, gera proteção e gera trauma. Então decretar que só é família se tiver pai, mãe, 2 filhos, cachorro e carro financiado na garagem é outra simplificação rasa. E simplificação rasa não constrói cultura, só produz rótulo. E aí vem a parte quase cômica, a notícia do rebaixamento da Acadêmicos de Niterói. E pronto, a festa instantânea nas redes. Gente celebrando como se fosse o juízo final descendo do céu em carro alegórico. Tá vendo? Justiça foi feita. Mas, meu amigo, é só pra calar tua boca. Isso é gestão de crise básica, é controle de dano, é aceno simbólico para acalmar a plateia. A engrenagem maior continua girando exatamente como antes. Patrocínio pago, visibilidade garantida, polêmica explorada até a última gota. O rebaixamento é só narrativa conveniente, enquanto o sistema cultural, bom, ele segue operando da mesma forma. Entendeu? Ou quer que eu desenhe com giz de cera? Então talvez a pergunta não seja quem ganhou essa rodada. Talvez seja quando é que a gente vai parar de agir como torcida organizada numa guerra simbólica e começar a encarar o problema cultural de verdade. Família não é slogan partidário, não é hashtag, não é arma eleitoral. É realidade viva, orgânica e imperfeita e, apesar de tudo, essencial. Quem tenta canonizá-la como entidade pura ignora suas feridas. Quem tenta demonizá-la como estrutura opressora ignora sua importância civilizatória. Enquanto o debate for conduzido como ringue, com um lado segurando a Bíblia como escudo e o outro segurando a lata de sardinha como troféu, ninguém amadurece, só aumenta o barulho. E barulho nunca foi sinônimo de lucidez.
lucidez. No fim das contas, essa discussão nunca foi apenas sobre um desfile, uma escola de samba ou uma provocação estética. O que está em jogo é algo muito mais antigo e muito mais profundo, a compreensão do que é a família dentro da ordem criada. A família não nasce de decreto estatal, nem de convenção cultural moderna. Ela precede o Estado, precede a escola, precede qualquer projeto ideológico. Ela é o primeiro lugar onde o ser humano aprende autoridade, limite, pertencimento, sacrifício, perdão e responsabilidade. É o primeiro altar, não no sentido litúrgico, mas no sentido formativo. É ali que o coração é moldado antes de aprender a discursar. E é exatamente por isso que ela se torna o alvo. Porque toda revolução cultural que deseja reconfigurar a sociedade entende que é mais eficiente começar pela base afetiva do indivíduo. Se você redefine o que é pai, o que é mãe, o que é autoridade e o que é responsabilidade, você redefine o próprio imaginário moral de uma geração. Não se trata apenas de novos arranjos familiares. Trata-se de deslocar o eixo antropológico. Agora que vai o ponto que a ala conservadora precisa entender com urgência. Essa batalha não é vencida com meme, indignação performática ou oportunismo parlamentar. Não adianta defender a família tradicional como se fosse uma peça de museu, enquanto dentro das casas reinam negligência espiritual, ausência emocional e hipocrisia moral. Não adianta brandir versículos nas redes e ignorar o próprio filho sentado à mesa. Não adianta falar em ordem social enquanto a desordem reina no coração. A família não será preservada por nostalgia, ela será preservada por conversão. Porque o dano progressista, e ele existe sim, não está apenas na crítica ao modelo tradicional. Está na narrativa constante de que vínculos são descartáveis, que identidade é autoconstrução infinita, que desejo é soberano e qualquer estrutura está automaticamente sob suspeita. Essa lógica, repetida o suficiente, enfraquece o senso de permanência, dilui o compromisso e transforma pertencimento em algo opcional. E uma sociedade onde tudo é opcional acaba tratando pessoas como opcionais também. Mas aqui está o ponto decisivo. O cristianismo não defende a família porque ela é conservadora. Defende porque ela reflete algo maior, reflete aliança, reflete pacto, reflete a própria linguagem bíblica de Deus como pai, de Cristo como noivo e da igreja como família de fé. Quando a família é distorcida, a metáfora espiritual também se enfraquece. Só que a resposta não é cruzada cultural vazia, é coerência encarnada. É pai presente, é mãe que discipula, é perdão praticado, é responsabilidade assumida, é homem que ama sacrificialmente, é mulher que constrói com sabedoria, é filhos que aprendem a honra não por imposição autoritária, mas por testemunho real. A batalha é cultural, sim, mas é antes de tudo espiritual. Se os conservadores não entenderem isso, vão continuar reagindo a símbolos enquanto a formação das próximas gerações acontece silenciosamente nas telas, nas salas de aula e nas narrativas que moldam afetos. E se os cristãos esquecerem que família precisa ser vivida antes de ser defendida, vão perder credibilidade. No fim, não se trata de vencer um desfile, trata-se de sustentar uma estrutura que mantém a sociedade de pé. Porque quando a família desmorona, o Estado cresce. Quando o lar enfraquece, a ideologia ocupa o espaço. E quando o pertencimento é dissolvido, qualquer narrativa serve como abrigo provisório. A pergunta então não é se há uma disputa. A pergunta é, quem está disposto a lutar do jeito certo? E lutar do jeito certo começa dentro de casa. Bom, eu acho que eu falei bastante até agora. Então, para encurtar o nosso vídeo, se você curte o que a gente faz por aqui, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo e principalmente a alcançar mais pessoas. E se você quiser nos apoiar de forma ainda mais direta, pode contribuir com qualquer valor pelo Pix que está na tela. Ele vai direto para nossa vaquinha. O link está na descrição também. Seu nome será agradecido em todos os nossos vídeos. E claro, nosso muito obrigado a quem já caminha com a gente. Alice, Bernardo, Cabelo Verso, Daniel Silveira, Marcos, Matheus, Raquel e Vinícius. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E fica aqui a nossa reflexão. Tomem cuidado com a provocação da esquerda. Até a próxima.